Olá, igreja querida, buenos dias. Estamos nós outros uma vez mais para predicarmos a palavra do Senhor. Estamos em Juan capítulo 17 e vamos dar continuidade. Vamos orar antes. Padre querido, Padre amado, necessitamos da atuação do Teu Espírito Santo para que possamos falar, Senhor, e predicar a Tua palavra, Senhor. Perdona nossos pecados. Nós pedimos e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, estamos no livro de Juan, capítulo 17, e dos versos 1 ao verso 5, esses versos são considerados por muitos teólogos como o coração da Bíblia em relação à oração sacerdotal de Jesus. A oração que Jesus hace em este momento é tremendo. Vamos ler Juan capítulo 17, de verso 1 ao verso 5. Depois que Jesus dijo esto, dirigiu a mirada ao cielo e orou assim: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, já que lhes ha conferido autoridade sobre todo mortal, para que Ele lhes conceda vida eterna a todos os que has dado. E esta é a vida eterna, que te conozcam a ti, é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu has enviado. Eu te hei glorificado em la terra, e hei llevado a cabo a obra que me encomendaste. E agora, Padre, glorifica-me em tu presença, com a glória que tuvo contigo antes que o mundo existira. Essa é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Depois que Jesus disse a seus discípulos que no mundo tendreis aflições, mas tende bom ânimo, eu hei vencido o mundo. Jesus está dizendo em este momento: ha llegado la hora. Por que isto? Porque nós outros miramos que anteriormente todos os judeus que todas as vezes intentaram matar a Jesus de diversas maneiras, eles não lograram, e dizia a palavra que Jesus desaparecia ou passava por eles e eles não se davam conta. Todas as vezes que os judeus, motivados por envidia de Jesus, rávia, zelo, então se tentaram matar a Jesus. Bem, agora, algumas horas antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz: ha llegado la hora. Ou seja, anteriormente todas as tentativas dos judeus, sacerdotes e príncipes de eles, de intentarem matar Jesus, não foi sucedido e não seria sucedido, porque Jesus vino expressamente para morrer através da morte e morte de cruz. Então, em esse momento, Jesus, hablando com seus discípulos e orando ao Padre, ele declara: Padre, ha llegado a hora. Padre, ha llegado a hora. Glorifica tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Bem, Jesus está dizendo que ha chegado a hora em que ele seria glorificado, em que ele iria glorificar ao Padre. É interessante que a palavra glória, se alguém vai ser glorificado, nós outros entendemos que esta pessoa vai receber um grande prêmio, o nome dela vai ser escrito em alguns lugares, em alguma calle, em alguma praça, a televisão vai falar sobre ele, pessoas importantes que fizeram coisas importantes, e nós outros entendemos isto. Mas para Jesus, ser glorificado é totalmente oposto, é totalmente diferente. Jesus está dizendo que ele vai ser glorificado porque ele está obedecendo a Deus Padre até o final, e a glória de Jesus terminaria em sua morte. Esta era a glória de Jesus, morir, concretizar
o plano de Deus para salvar a mim, a você e toda a humanidade. A glória de Jesus era poder dizer: Padre, cheguei até o final da missão e vou concluir a missão e eu quero te glorificar. Por essa razão, Jesus disse que chegou a hora em que ele moriria pelo homem. Jesus era a promessa de Deus ao homem. Quando João Bautista estava bautizando, Jesus havia ayunado por 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás, e ao vencer a Satanás pelo poder da palavra de Deus, Jesus camina hacia Juan, allá no Rio Jordão, onde ele estava bautizando os seus discípulos, e naquele momento em que Juan mira Jesus, o texto diz que foi revelado a Juan que aquele que estava vindo hacia ele era o Cristo. Era o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E então o próprio Juan disse a seus discípulos: ei, mirem, este que está chegando hacia mim, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro que quita o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Por isso, em este momento que Jesus está para glorificar ao Padre, para morir por nós outros, ele relata que em João 12, verso 31, o juízo deste mundo ha chegado e o príncipe deste mundo vai ser expulsado. Uau! Através da morte de Jesus. Jesus estaria destruindo completamente o poder de Satanás, que é o príncipe deste mundo, que há aprisionado a homens e mulheres através do pecado. Através da morte de Jesus e através da sua ressurreição, Jesus estava decretando o juízo deste mundo e decretando que o príncipe deste mundo seria destruído e expulsado deste mundo. Por quê? Porque agora, através da cruz, através da morte de Jesus, Jesus concederia a todos aqueles que reconheceram que são pecadores, necessitam de um Salvador, o poder do pecado, o domínio do pecado já não estaria exercendo sobre aqueles que entregassem sua vida a Jesus. É impressionante, é impressionante. Jesus dá a nós o poder de Ele, de sua natureza, vivendo em nós através do seu Espírito Santo, e já o pecado não tem domínio, poder sobre nós. Seguimos pecando, seguimos pedindo perdão a Deus, mas não era como antes, em que o pecado dominava nossas vidas. Bem, Jesus, hablando sobre esto, hablando sobre la hora ha chegado, Jesus estava algumas horas antes de ser crucificado. Jesus estava a hora, algumas horas, não sei se é 3 horas, 4 horas, 5 horas, eu não posso dizer com exatitude a hora, mas uma coisa nós outros sabemos, que ha chegado a hora em que se produziria a consumação do plano divino para a salvação eterna de los homens. Uau! Estava chegando um momento em que Jesus, o Hijo de Deus, estaria ponendo um ponto final em sua missão, em sua venida, de morrer por nós outros pecadores. Mas é interessante que em este momento em que Jesus estava já prevendo sua morte, prevendo sua prisão, prevendo que seria rechaçado, humilhado, lastigado, tudo que nós outros sabemos, que a Bíblia nos revela, em este momento Jesus ora ao Padre e pede ao Padre: Padre, se for possível, aparta de mim esse cálice. Senhor, se for possível, por favor,
aparta de mim. Em Mateus 26, 38 e 39, Mateus relata esta oração de Jesus. És tal a angústia que me invade, Jesus falando aos seus discípulos, que me sinto morir. Les dijo, quédense aqui, mantenham-se despertos comigo. Yendo um pouco mais allá, se prostrou seu rosto e orou. Padre mío, se é possível, não me hagas beber este trago amargo. Pero não sei o que eu quero, senão o que tu queres. Em este momento, Jesus teve medo. Jesus teve dolor, diz o texto, não estou inventando. E nesse momento, Jesus chega a pedir ao Padre que, se fora possível, aparta de mim esta copa, aparta de mim este sofrimento. Em esse momento, Jesus era homem. Ele não se aferrou de que ele era Deus, mas ele se pôs numa posição de homem e homem sofredor. Em este momento, Deus Padre concede a Jesus o direito, o privilégio, sim, filho. Se você não quer sofrer, passar por tudo isso, eu te entendo, eu te compreendo. Deixa todo, venga, regressa a tu reino, regressa comigo. Uau! Você quizás diga, como isto? Eu nunca he leído isto. E Mateus, Marcos, Lucas e Juan não habla sobre isto. Como é que tu está falando isso? Que Deus concedeu a oração de Jesus. Mira, quando vamos em Hebreus capítulo 5, versos 7 ao 10, nos habla sobre isto. Em los dias de vida mortal, Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas ao que podia salvá-lo. Ou seja, Jesus estava clamando com clamor e com lágrimas aquele que poderia salvá-lo da morte. E diz, e ele foi escutado por sua reverente submissão. Ao que era filho, mediante o sofrimento, aprendeu a obedecer, e consumada sua perfeição, chegou a ser autor de salvação eterna para que todos aqueles que lhe obedecem. E Deus lhe nombrou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uau! O Senhor Jesus foi concedido a ele por Deus Padre o direito de regressar e de não ter que morrer. Mas ele foi submisso e disse, Padre, que não seja hecha a minha vontade, mas seja hecha a tua vontade. Bem, Jesus morreu para salvar pecadores perdidos e por causa dos pecados determinados a viver a vida eterna sem Deus no inferno. Mas será que esta verdade que Jesus é Salvador é uma necessidade absoluta para todos? Ou é uma necessidade relativa? Jesus é Salvador para alguns que são malos, perversos. Eu não. Existe um pensamento dentro do homem que ele é bueno, que ele não é tão malo, porque nós outros pensamos que pelo hecho de não ser malo a uma pessoa, não fazer dano, pelo hecho de mirar ao nosso derredor quantas pessoas estão matando, assassinando, roubando, destruindo famílias, estes sim são malos e necessitam de um Salvador. Eu não. Mas também é verdade que muitas vezes você não diz com tu boca, eu sou bueno, eu não necessito de Jesus como Salvador. Há muitos aí que necessitam, eu não, eu sou bueno. Você não diz com palavras, mas você diz com suas ações, porque ao não reconhecer que és pecador, você está dizendo que
Los demás são pecadores, eu não. Los demás são malos, eu não. Pelo hecho que você não ha entregado sua vida para Jesus, você diz com sua maneira de viver e com suas ações que você não necessita de um Salvador porque você não é malo. Você não quer entregar sua vida a Jesus, você não quer que Ele conduzca, dirija, maneje tua vida, porque você não necessita de Jesus. Eu sou capaz de conduzir minha vida, eu sou capaz de decidir, eu sou capaz. E a Bíblia habla totalmente o contrário. Mira, enquanto você mira a aparência, enquanto você mira o que aquela pessoa hace e tu determina, aquele é malo e este é bueno. Aquele sim necessita de Jesus, este não. Esta é uma pessoa buena, só hace caridade, hace tantas coisas buenas. Não pode ser um homem desse malo. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz o seguinte: Pero o Senhor dijo a Samuel, não te dejes impressionar por sua aparência e nem por sua estatura, pois eu lo he rechazado. La gente se fija en la aparência, pero yo, el Senhor, me fijo en el corazón. Uau! Samuel, mandado por Deus, foi buscar na família do rei Davi, na casa de Jessé, o próximo rei que iria substituir a Saul. E ele mirou a formosura, a estatura, a beleza. E Deus disse, não mire, você só mira a aparência, eu posso mirar o coração de cada um deles. Então Deus mira o coração de cada um de nós e Ele pode mirar no coração a maldade de nós por causa do pecado. Romanos 3:23, eis que todos pecaram e estão apartados de Deus. Todos, não existe um solo. Romanos 3:23 relata a verdade de Deus para as nossas vidas. Todos somos pecadores, nós não somos buenos, nós somos envidiosos, nós temos raiva, nós temos ódio e matamos em pensamento a dezenas e centenas de pessoas durante nossas vidas. Em nossas mentes, nós desejamos malo para aquela pessoa, porque temos envidia do seu sucesso, envidia de suas conquistas. Esses somos nós, não somos buenos. E Deus está dizendo que Jesus é uma necessidade absoluta. Todos os homens necessitam de Jesus para a salvação de seus pecados e para poder huir ou ser poupado da ira de Deus naquele grande dia, onde todos nós seremos julgados por causa dos nossos pecados. E a salvação é de graça. A salvação não pode ser comprada. A salvação é regalada por Deus a todos aqueles que nascimos e por causa do pecado de Adão e Eva somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Jesus é uma necessidade absoluta a todos os homens. A todos os homens. Bem, nós, ao entendermos esta verdade, ao entendermos que somos pecadores, muitas vezes nos comparamos com outras pessoas e quando miramos que outras pessoas são superiores a nós, temos envidia, temos raiva, temos ódio. Ou seja, esta é a verdade em este planeta Terra. Esta é a verdade e que nós miramos ao nosso derredor. E temos que mirar para dentro de nós e friamente descobriremos
que somos tão malos, tão perversos, quanto esses que nós outros estamos mirando, que mataram, assassinaram, roubaram, violaram e fizeram tantas coisas. Somos tão malos quanto eles, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Nós outros necessitamos de Jesus. É uma verdade absoluta. Não é relativo, não é para alguns, é para todos. E nós outros, ao entendermos isto, podemos realmente entender que somos pecadores e necessitamos desesperadamente de Jesus, nosso Salvador. Bem, Deus sempre estará listo para perdonar e justificar a todos aqueles que põem em prática sua lei e não solamente a escuta. Ou seja, ao compreender a mensagem da cruz, eu oro ao Senhor que me dê a mim fé para poder compreender, entender e mirar a Jesus como meu Senhor e Salvador necessário para a minha vida. E ao entregar minha vida a Jesus, eu começo a pedir ao Senhor graça e misericórdia para poder não somente ser ouvinte da palavra, mas praticante. Com o poder de Ele dado a mim quando eu pido, eu posso ser praticante e não somente ouvinte. Muitas e milhares e milhões de pessoas escutam prédicas sobre Jesus o Salvador, sobre sua morte, ressurreição, sobre tudo que Jesus predicou. Mas milhões e milhões de pessoas não querem nada com Jesus, porque não creem que realmente eles necessitam de um Salvador. Bem, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum não se quer, e esta é a verdade absoluta. Nós outros necessitamos de Jesus. Nós outros não vamos viver a vida toda em esta terra. Ponga atenção a isto. Nadie compreende a realidade. Todos pensam que sua vida terrenal nunca chegará ao fim. E por não chegar ao fim, eles vivem sem buscar a Deus, sem preocupar-se se tem ou não solução para o mal que vai em seus corações, sendo incapaz de tomar a Deus em sério e praticar aquilo que Deus determina. Exatamente isto. Assim vive a humanidade, perdidas em seus pecados, em seus delitos, mas Deus está ali, com esse plano maravilhoso, com esse plano fabuloso, que é de graça, é de sua graça. Nós outros não merecemos, mas Ele enviou seu Filho, que perdona nossos pecados. É algo que eu e você não podemos compreender, mas a palavra de Deus diz, é por sua graça. Deus perdona e concede gratuitamente sua justiça a todo aquele que crê que Jesus morreu por seus pecados, porque Ele é o Redentor de todos, sem distinção, por malos que sejam. Uau! Através da cruz de Cristo, Deus transferiu a Jesus todos os pecados cometidos por todas as pessoas em todos os tempos. É difícil compreender que através da morte de um homem, e não era um homem qualquer, era o Filho de Deus, através da morte do Filho de Deus, todo o pecado do mundo foi transferido para Ele, e porque Ele era santo, nunca pecou, era Deus em forma de homem, obedeceu a palavra e obedeceu até o final. Por causa da sua obediência, por causa de sua morte, Ele recebeu todos os pecados. Porque Deus exigira sangue inocente como pagamento pelos pecados dos homens. E nenhum homem poderia morrer, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23.
Mas Jesus, vindo em forma de homem, nasceu no ventre de Maria, no ventre de uma mulher, nasceu como todos nós outros, carne e hueso. Por essa razão, a morte de Jesus foi aceita por Deus como pagamento do pecado, como pagamento da ira. Finalmente, nenhum pecador pode ser justificado pela obediência à lei de Deus. Pero é pela fé em Jesus que todos podem ser justificados e receber a salvação eterna. Uau! Não é por obras, não é por obediência à lei, mas é por obediência, por la fé que Jesus morreu por meus pecados e por seus pecados, é que podemos ser salvos. Queridos, não camine mais lejos de Deus, não camine mais pensando que você é tão santo, tão bueno, que não necessita de Jesus, porque a Bíblia habla totalmente ao contrário. Esta é a verdade. Somos pecadores, estamos perdidos e necessitamos de Jesus, é o Salvador. Amém? Padre querido, Padre amado, bendiga esta palavra na vida de todos que estão ouvindo neste momento e daqueles que no futuro vão estar ouvindo, Senhor. Ó Deus, abre nossa mente, abre nossos ouvidos, abre o entendimento daqueles, Senhor, que porventura não logram compreender e entender esta verdade. Sou pecador, estou perdido e vou para o inferno. Ó Deus, somente o Senhor é que pode abrir os olhos. Somente o Senhor, ó Padre, que pode dar a fé que salva, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Nós oramos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga grandemente e que a palavra de Deus possa ser alimento para sua alma, como ha sido para minha alma.